boa noite a todos. O estudo de hoje, o homem no mundo. Vou acrescentar, né, uma palavrinha, o papel do homem no mundo, né? Se sintetizarmos, podemos dizer assim, tá, que o homem no mundo tem por obrigação estar dentro da lei do progresso, que é progredir constantemente. Nós resumiríamos tudo. Ficaria muito sintetizado, né? Mas podemos fazer com que isso se abra de uma forma um pouco melhor e voltarmos no nosso passado distante, né, onde ali foi falado da época glacial, dos animais, que aprenderam, veja, a ter o calor do próprio corpo para poder sobreviver. Então, tudo isso é um aprendizado, né, do instinto que o ser tem, né, de estar cada vez mais próximo um do outro e se harmonizarem mutuamente. Ali já é um exemplo claro disso. Mas acredito que todos já assistiram filmes, né, do passado, da era cristã. Acredito também que todos já devem ter lido ou estudado o Velho Testamento, o Novo Testamento, né? E nós vemos que Deus, na sua bondade, ele nos dá muitas obrigações. E nós temos um papel fundamental no mundo que nós habitamos, porque o mundo que nós habitamos é a nossa cara em cada época, em cada era. No passado era uma época onde a intelectualidade muito atrasada, onde a religiosidade muito atrasada, onde os conceitos de homem, de mulher, de pai, de mãe, muito atrasada, onde a parte política, econômica, social, muito atrasada. Por quê? Era uma época, vamos dizer assim, de nascimento do despertar do ser. E tudo aquilo era uma normalidade mediante ao estado da qual o ser ali se encontrava na sua condição intelecto, moral e espiritual. Então, nós conseguimos ver todas as atrocidades que ali ocorriam dentro da lei de Talião, onde todo mundo se julgava sempre no direito de vingar-se, sem dizer dos poucos que tinham o poder na mão e muitas das vezes dominavam até mesmo parte do mundo, igual aconteceu com Roma numa determinada época, através de muitas guerras, muitas mortes, né? E a sociedade, o povo, numa miséria tremenda, onde, enfim, não existia o contexto, né, político e social adequado, voltado a um consenso de educação, de saúde, e principalmente das ciências, né, que poderiam, assim, estar trazendo benefícios para a humanidade, porque mesmo dentro da ciência apenas trabalhavam dentro dos interesses próprios, né, de armas bélicas para poder sempre ter assim o poder em suas mãos. Sem dizer, né, da ignorância religiosa da qual assim se tinha, né, aquela ignorância do que é Deus, que ninguém compreendia. Todo mundo olhava para Deus, né, como um ser diferenciado, protetor, senhor das guerras, aquele senhor que escolheria um povo único para poder dominar este mundo. E ainda vinculavam-se apenas pelos interesses materiais, através das oferendas que assim se faziam, oferecer a oferenda dos manjares, como também dos sacrifícios posteriormente, quando assim não conseguiam
realizar os seus objetivos de prosperidade dentro de uma agricultura, dentro de uma pecuária, mas principalmente dentro do fator socioeconômico, né? Então, nós vemos claramente um distanciamento de Deus, até mesmo porque olhavam de forma diferenciada para muitos deuses, ou vários deuses da época greco-romana, né, onde existia deuses de todos os tipos, com todos os interesses, que estava atrelado a cada pequena parte da sociedade, sem dizer a adoração dos postos ídolos, né, da qual, assim, né, se fazia presente constantemente. Então, uma época bruta, mas que foi importante, porque foi uma época da qual, né, fez com que, dentro de um sofrimento, de uma ignorância, pudesse, né, vir os mensageiros de Deus a trazer esclarecimentos através dos profetas, né, posteriormente, né, já no fim dessa era bruta, com Jesus, o grande missionário para fazer essa transformação, tá, da qual necessário se fazia para que o ser buscasse, né, dentro da compreensão do verdadeiro Deus, que é o Deus do amor, o Deus criador. Não o Deus destruidor, o Deus do poder, o Deus da riqueza, não, o Deus do amor, o Deus da simplicidade, o Deus criador. E assim, então, começou-se novos tempos, né? E principalmente, né, onde o ser se despertou para um novo ensinamento, da qual Jesus deixou bem claro, que foi a lei do amor, o de aprendermos a amarmos uns aos outros. Então, veja, né, tudo isso, né, está atrelado ao papel do homem no mundo, onde ele tem que buscar esse despertar e esse progresso. E ocorreu. E mudanças grandiosas dali para frente aconteceram. É lógico, né, teve muitos deslizes, muitos jogos de interesses, mediante esses espíritos que aí estavam e estão em nossos meios, que desvirtuaram demasiadamente os princípios da lei de Deus. Mas ali começou-se, né, tempos novos, né, da qual o ser começou então a entender mais sobre o verdadeiro Deus, a buscar dentro de casas religiosas, né, a despertar a sua fé, a sua crença, né, começou-se a olhar mais para si mesmo dentro das suas condições deficitárias da qual se encontravam, porque começaram a ter acesso às informações dos princípios cristãos que aí se faziam presentes no mundo para nós. E foi se desenvolvendo também no contexto familiar, onde pura e simplesmente não era mais, né, aquele ser bruto, ignorante, né, da qual apenas constituía a família, né, como um homem viril, da qual assim era, onde mostrava ali, muitas das vezes, né, a sua ostentação. Não, começou a olhar de forma diferente. Começou a olhar para o quesito família, para o quesito esposa, para o quesito filhos, que é uma sociedade familiar. Daí eu pergunto, assim, todos nós temos responsabilidades quando falamos em família? Com certeza temos. Daí podemos nos questionar qual é o nosso papel como homem. Quando eu digo homem, estou generalizando homem e mulher, como homem no mundo perante a família. Qual meu papel como filho? Qual o meu papel como pai? Qual o meu papel como mãe? Qual o meu papel como homem? Qual o meu papel como mulher? Essas são coisas para nós refletirmos claramente. Veja, para que possamos exercitar condignamente aquilo da qual o necessário se faz para que dentro desse consenso família tenha uma harmonização, veja, tenha uma alegria, tenha uma estabilidade, né, social, tenha uma estabilidade financeira, tenha um desenvolvimento religioso, tenha um desenvolvimento moral e também tenha um desenvolvimento intelectual. São obrigações. Será que isso não é que gerará progresso dentro do contexto que Deus espera de cada um de nós para fazer com que esse planeta que nós habitamos
possa estar cada dia melhor? Com certeza é. Daí podemos olhar para o homem dentro da sociedade. Qual o papel do homem na sociedade? Viver restritamente, fechado em um cubículo? Não. Veja, é ter contato com o seu próximo, entender o seu próximo, colaborar com o seu próximo, exercitar, se tiver ao seu alcance, a bondade com sinceridade. Veja, exercitar o esclarecimento, né, dos princípios religiosos da qual já adquiriu para que o próximo possa entender os princípios da lei de Deus, né? É mostrar ao próximo, né, uma disciplina dentro de um equilíbrio do contexto da vida, muitas das vezes da higiene, da educação, da organização, né, da qual se faz parte dentro desse progresso, desculpa, dentro desse processo de união que Deus espera de cada um de nós, porque é só assim que a força do bem estará a progredir constantemente. Porque se nós nos dividirmos, com certeza, né, as forças negativas estarão a se infiltrar cada vez mais, provocando cada vez mais dissensões, provocando com que fiquemos cada vez mais distantes dos princípios das leis e principalmente dentro dessas obrigações das quais propiciam com que nós progredamos e façamos com que o planeta que nós habitamos esteja constantemente. O papel do homem no mundo, Deus, na sua bondade, ele dividiu por setores, por condições, por intelectualidades, por ciências, por responsabilidades médicas, sociais, educativas, veja, amorosas, religiosas, para que tudo se complete. Então, quando nós olhamos nesse contexto geral, nós vemos que todos nós temos obrigações, e obrigações claras, sempre voltadas aqui ao seu despertar, à sua proximidade a Deus e principalmente a ser útil para o seu próximo e para com o seu mundo. Quando falamos das ciências médicas, qual o papel do médico? Curar, salvar vidas, levar alívio, tirar dores. E tem mais um detalhe: levar equilíbrio mental ao ser que até ele chega. Ele tem que estar preparado para isso. Não é só o psicólogo que tem que fazer isso, não. Todos os médicos na ciência têm que levar, porque o ser que chega ali, toda vez está naquele desespero, naquele pânico, naquele medo, né? Porque desconhece totalmente os princípios da ciência médica. E, às vezes, uma simples dor leva o ser ao desespero. Às vezes, uma enfermidade, com uma palavra mal colocada, leva o ser a um suicídio, e assim sucessivamente. Então, tem que ter tudo isso. Esse é o papel, e Deus espera isso de nós, os educadores, educar realmente com muito amor, com muita paciência, com muita firmeza, tá? Perante esses espíritos que estão muitas das vezes ainda na sua rebeldia, né? Existe, lógico, aqueles espíritos que estão em nossos meios, como um homem no mundo, num contexto de desequilíbrio total. A esses também é importante que tudo que nós façamos de correto possa os envolvê-los, para que assim também coíba eles de cometerem muito mais erros do que já cometeram no passado e melhorem nessa nova etapa reencarnatória que Deus deu a eles. Tudo se completa dentro do papel no homem no mundo. Quando falamos da política, da economia, a mesma coisa. As responsabilidades são grandes, né? Me lembro claramente, né, de uma fase do Dr. Bezerra de Menezes, né, quando eu perdi político, né? Foi deputado, né, aqui no estado do Rio de Janeiro, né? E quando perguntaram para ele qual que era a ciência da política, ele foi bem claro: ele fazer o bem à maioria, fazer bem à população, ao próximo, usar a sua capacidade intelectual e de influência para que isso ocorra.
Então, as decisões são muito difíceis, não são fáceis de serem tomadas, né? Mas estão dentro das suas obrigações. Tem responsabilidades e tem que assim fazer para que tudo assim então se complete, né? Daí nós podemos por simplesmente dizer assim, então o nosso papel é grande no mundo? Sim, e muito grande. E queria só completar assim, não podemos ficar dependentes esperando os outros. Temos que nós fazermos a nossa parte a cada dia, como homem, como mulher, como pai, como mãe, como filho, como irmão, veja, como trabalhador, como religioso, como filhos de Deus. Se cada um fazer a sua parte, com certeza, o progresso, que é a lei principal de Deus para a sua criatura, se completará com muito mais rapidez e facilidade. E o ser estará muito mais fortalecido dentro da sua autoestima. Por quê? Porque está animado. E o conteúdo da animação significa ter um Deus dentro de si a continuar a fazer o bem. Então, eu gostaria que todos pensassem desta forma, porque não estamos aqui para passear, estamos aqui para cumprir com os compromissos da qual assim solicitamos ao Pai. E tenho certeza que cada um disse ao Pai que faria algo de bom para si, para a sua família, para o seu próximo e para o seu mundo. Então, cumpramos com as nossas obrigações. E não sonhem em serem destaques. Não. Façam de forma simples, no seu dia a dia, perante aqueles que estão ao seu lado. Se tiver a oportunidade de fazer posteriormente a muitos outros, é porque assim já se fez em condições de merecedor para isso. Então, caminhemos constantemente de mão dadas a Deus, de mão dadas a Jesus. Então, também solicito ao Dr. Bezerra, nesse momento, que possa, em conjunto com todos esses nossos mensageiros dados, e coordenados por Jesus, que é o nosso guia, que nos direciona, que nos impulsiona sempre a caminharmos na busca desse progresso, sempre a nos fortalecer para que cumpramos com as nossas obrigações, como também aos nossos anjos e guardiões, que estão atentos constantemente, colaborando conosco com todas as informações que nos são necessárias. Basta abrirmos os ouvidos para ouvi-los, que com certeza caminharemos de forma diferente, muito mais conscientes daquilo que assim temos que vir a realizar. E com a união de todos esses espíritos benevolentes que estão assim a nos envolver, e com a simplicidade, este amor, esta fé, da qual está a sair de dentro dos nossos corações nesse momento, estaremos a realizar milagres, estaremos a colaborar para que, assim, cada vez mais a força do bem se prevaleça nesse universo da qual vivemos, para que possam estar a influenciar a todas essas mentes ainda perturbadas que estão a gerar sofrimentos, desequilíbrios para uma sociedade, onde estão a gerar sentimentos de ódio, de raiva, de um ser para com o outro, através de fatores políticos, religiosos, da qual ainda reina num canto do mundo.
Então, rogamos, Pai, a Ti, com que essa Tua luz maravilhosa tenha essa predominância nesse momento e possa amenizar o coração e o sofrimento de mim, possa trazer a esse nosso país chamado Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, o equilíbrio que necessário se é, Pai amado, e que ele possa se desenvolver gradativamente perante o seu povo, que aí está escolhido para poder, assim, fazer uma diferença nesse planeta, no contexto do amor, no contexto da fé, da religião, onde agrega a qualquer ser que aqui chega, porque somos seres diferenciados, Pai amado, e que saia desse nosso Brasil os fluidos necessários para o equilíbrio desse planeta. Estejamos nós também a orar por todos os nossos dirigentes, para que possam despertarem-se para a verdade, para que possam olhar de forma consciente, tomando as decisões corretas para fazer aquilo que deseja disso, exercitar a ciência da política para o seu povo, independente se as decisões tenham que ser rígidas ou brandas, mas que sejam corretas e possa proporcionar um despertar dessa população para o seu desenvolvimento intelecto moral, possa trazer o equilíbrio da saúde, o equilíbrio da educação, o equilíbrio da fome, da qual necessária se faz, para que o ser também tenha a condição de estar cada vez mais próximos de Ti, Pai amado. E a nós rogamos com que todos os vossos fluidos envolva a cada lar, a cada ente familiar da qual está ligado a esta nossa simples reunião desta noite, mas repleta de amor, repleta de luz, repleta de ensinamentos, para que assim saiamos dela muito mais fortalecidos do que entramos. Saiamos dela muito mais conscientes das nossas obrigações, mas também saímos dela aliviados, com aquele bem-estar espiritual, com o alívio que toma conta do nosso corpo, com a luz que toma conta da nossa mente, com a brandura que toma conta do nosso coração, mas principalmente com a fé que assim nos eleva até Deus, para que assim estejamos nós sempre em condições de exercitarmos o melhor que temos por exercitar no dia a dia perante o nosso próximo e perante o nosso Pai. Então, assim, que essa luz divina paire sobre todos vocês, com muita brandura e com muito amor. Que assim seja, Pai, que assim seja.